Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Provérbios 3:12 que diz, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, eu quero falar sobre os benefícios da correção. Meu Deus, vamos lá. Queridos, na Bíblia a palavra correção deriva do hebraico musar, que significa disciplina, instrução formativa, treinamento amoroso. Mas no grego, a palavra correção é paideia, que aponta para a educação integral do caráter, que não é uma punição, mas correção significa biblicamente algo que nasce do amor de Deus, que vem do coração de Deus e visa alinhar o nosso coração à vontade dele. Então, correção não tem fim em humilhar. Então, quando a pessoa é corrigida biblicamente de forma correta, não é que ela está sendo humilhada, mas ela está recebendo restauração, amadurecimento e está sendo conduzida a um crescimento espiritual. Então, em Deus, corrigir é cuidar, disciplinar, formar o caráter do Senhor nos seus filhos. Então, quais são os benefícios da correção? Primeiro, produz maturidade espiritual. Querido, todo aquele que ama e que aceita a correção, essa pessoa está em um estado de crescimento, é um estado de maturidade. Ela está saindo de um nível baixo para um nível alto. Lucas 7,35, assim a Bíblia diz, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, maturidade, esse é o nível para quem ama e aceita a correção. Segundo, produz um caminho para a vida. Todo aquele que aceita a correção, que ama a correção, ele precisa entender que a correção é uma estrada, é um caminho que conduz à verdade, que conduz à seriedade, à dignidade, à retidão. Provérbios 13:14, Salomão diz, o ensino do sábio é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Então, ele diz também que o sábio ama a prudência, ama a correção. O sábio ama a sabedoria. E nós precisamos ser sábios nesse sentido. Terceiro benefício, gera caráter aprovado por Deus. Meus irmãos, quando alguém recebe a correção e essa correção ela vem para o coração e a pessoa é grata por isso significa um caráter aprovado. A palavra grega para aprovado por Deus é dokimos. Dokimos significa alguém que está sendo aprovado, alguém que está sendo testado, alguém que está vivendo uma nova fase, um novo nível de crescimento na sua vida espiritual. Hebreus 12:10 diz assim, antes ele nos disciplina para o nosso proveito, para sermos participante da sua santidade. Aleluia. Então, o terceiro benefício é gerar o caráter aprovado por Deus. Então, aceite a correção. Quando você precisar ser corrigido, então seja humilde em aceitar, porque isso te leva a uma aprovação por parte dos céus. Quarto benefício, a preservação do coração em relação ao erro. Querido, Salmos 94:12, o salmista diz, bem-aventurado o homem a quem tu corriges, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei. Querido, todo aquele que aceita a correção, que tem humildade, todo aquele que, como dizem os antigos, né, dá a mão à palmatória, ele está preservando o seu coração do erro, está preservando o seu coração da dureza, está preservando o seu coração da altivez, querido, do orgulho, sabe, da soberba. Preserve o seu coração, né? Aceite, seja feliz o homem a quem tu corrige, entenda que a correção é necessária para todos nós e a humildade de aceitá-la faz a diferença. E por último, o último benefício, produz fruto de justiça e paz. Aleluia. Querido, Hebreus 12:11 diz, no momento, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, mais tarde, porém, produz fruto pacífico de justiça.
justiça. Aleluia. Na verdade, quando alguém é corrigido ou vai ser corrigido, a pessoa, na verdade, ela se sente envergonhada, né? Se sente às vezes até, como já falamos, humilhada. Mas a correção, ela não humilha, a correção não é punição. A correção, ela não é um castigo. A correção é uma habilidade do Senhor, por meio da sua palavra, para nos levar à maturidade, ao crescimento e para nos levar à sabedoria. Então, assim, e acima de tudo, como eu já falei, para sermos dócimos, aprovados por Senhor. Então, assim, é importante ser humilde e dizer realmente errei, falhei, eu quero ser corrigido, eu quero realmente passar, né, por esse processo e eu quero realmente, né, ser renovado, restaurado, restituído. Tudo isso é muito importante, querido. Louvado seja Deus. Lembrando que isso tem que ser feito com amor, sabe? E não com autojustiça, nem com religiosidade. Então, João Calvino, ele diz, Deus não nos corrige para nos ferir, mas para nos curar. Aleluia. A W. Tozer, ele diz, a disciplina divina é a prova mais profunda de que pertencemos à família de Deus. Mas quais são os males de não aceitar a correção? Meu Deus, esses 15 anos de pastoreio, né, nós já tivemos que lidar com muitas pessoas assim. Não foram poucas, foram muitas. Daqueles que não aceitam a correção. Primeiro mal, endurecimento do coração. Eu não sei qual é o pior desses males, mas normalmente quem não aceita o coração, que não aceita a correção, aliás, tem o coração endurecido, petrificado. Provérbio 29:1 diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado de repente. Ou seja, o homem que muitas vezes, né, foi repreendido, foi corrigido, mas endureceu a cerviz, ou seja, endureceu o coração, o orgulho prevaleceu, a soberba prevaleceu, ou seja, ele de repente vai ser punido. As consequências vai chegar de uma hora para outra, assim, sabe, como um ladrão. E isso é perigoso, meu irmão. Então, é muito triste saber que há pessoas que dizem que amam e servem a Deus, mas têm o coração totalmente endurecido. Segundo mal, caminha para a insensatez. Querido, Provérbios 15:32, Salomão diz assim, quem rejeita a disciplina, despreza a sua alma. Meus irmãos, caminhar na insensatez é terrível, porque o insensato, ele é imprudente. O insensato, ele não consegue ver as consequências futuras. Ele só consegue ver o agora. As emoções, os sentimentos estão em primeiro lugar. E isso é terrível, é terrível. Precisamos sim, sabe, amar a correção e não rejeitar a disciplina. Lembre-se disso. Terceiro mal, a queda espiritual e a queda moral. Provérbios 14:12, olha só, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Querido, há escolhas, há decisões que a pessoa acha que é a certa, que é a correta, e aí o fim disso vai ser um grande prejuízo, é um precipício. Como diziam os mais velhos, vai cair no precipício, né? Ou seja, vai se dar mal. Muita gente tem se dado mal. Por quê? Porque endureceu o coração, porque anda na insensatez e porque já está vivendo uma queda, uma ruína espiritual e moral. Quarto mal, a ruptura do relacionamento com Deus. Todo aquele que endurece o coração, querido, ele rompe com Deus, ele separa-se de Deus. Não é que Deus se separa dele, não é isso. É que a pessoa, ela cega ao ponto de não perceber que já perdeu a presença de Deus. A faz como fez Sansão, né? Nem percebeu que o Espírito de Deus já havia saído dele. Zacarias 7:11, ele diz, se recusaram a ouvir e endureceram o coração. Quantos estão assim?
se recusa de ser tratado, de ser corrigido, se recusa de ser amado, porque a correção é isso, é um tratamento, é uma cura, é um ato de amor. Mas a vergonha, a soberba, a altivez do coração, o orgulho, né, não cegou, não permite fazer que a pessoa entenda o processo da correção. E quinto, né, a perda do crescimento e do propósito. Provérbios 5:23, Salomão diz: por falta de disciplina, muitos se desviaram. Queridos, quando você vê uma instituição, uma igreja, um sacerdote, um líder, que não tem coragem de disciplinar, que não tem coragem de corrigir, com medo de perder, né, com medo de que a pessoa vá embora, a perda é bem maior, porque o crescimento espiritual cessa naquele lugar, o propósito de Deus para, tudo fica estagnado. Então é um perigo muito grande. Então quando você tem o chamado de Deus para a liderança, quando você é um pastor, né, que foi vocacionado pelo Senhor, pelo próprio Deus, porque muitos se autotitularam pastores, né, outros foram, né, precipitadamente colocar as mãos sobre outras cabeças, enfim. E não quero sair aqui do tema, mas quando esse tipo de situação acontece, há um prejuízo muito grande no reino do Espírito. E para fechar, meus irmãos, aceitar a correção é um sinal de sabedoria, é um sinal de amor, de humildade, de filiação espiritual. Rejeitar a correção é escolher, sabe, o caminho, a estrutura de orgulho, como eu já falei, da estagnação, da frieza, da perda. O inimigo ganha terreno, avança, né, em fazer o mal, em trazer prejuízos de todas as áreas, principalmente o eterno, o espiritual. Mas aonde a correção é recebida, querido, com humildade, haverá ali crescimento, haverá restauração, haverá cura, haverá o poder de Deus manifestado, a ação direta do Espírito Santo, a glória de Deus manifestada, e isso é poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse tempo e eu declaro a tua graça, a tua bênção sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, aos que estão ouvindo essa palavra e precisa de fato serem corrigidos, eu oro para que o Espírito do Senhor gere no coração temor, gere humildade. Eu oro no nome de Jesus para que esteja alinhado céus e terra, para que esteja alinhado a palavra e o coração, para que esteja alinhado a vida espiritual, a vida moral e a vida familiar. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno te guarde, te proteja, que o Senhor te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. E que haja, de fato, arrependimento no coração. Porque se não houver arrependimento, não vai ter uma correção genuína, não vai ter fruto. Então eu oro em nome de Jesus, para que o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas seja genuíno, completo e seja totalmente para a glória de Deus. Amém? E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, fica na paz e que a mão do Senhor seja com você. Não se esqueça de compartilhar, né? Se inscreve no canal, deixa seu comentário. E aí, responda, você ama a correção ou você rejeita a correção? Um abraço e a paz.